Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. A Igreja começou a se expandir depois da perseguição que houve em Jerusalém, com a morte de Estevão, com Saulo, que queria prender todos os que fossem cristãos. E o diácono Filipe foi até a Samaria, e lá ele evangelizou uma cidade. Anunciou aos samaritanos o Cristo, o Messias. Os samaritanos não eram judeus, mas eles, a seu modo, esperavam também o Messias. Filipe anunciou que este Messias era Jesus. As multidões seguiam com atenção o que Filipe dizia, porque viam os milagres que ele fazia e os espíritos maus saindo dos possessos, paralíticos e aleijados sendo curados. Grande foi a alegria naquela cidade. Os diáconos batizam, mas o sacramento da crisma é só dos apóstolos, hoje dos bispos. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao saberem que a Samaria havia acolhido a palavra de Deus, foram lá. Ou seja, Pedro e João oraram por aqueles habitantes e deram-lhes o sacramento da crisma. Vejamos. Impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E explica-se, o Espírito não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. A crisma é o segundo sacramento da iniciação cristã, logo após o batismo. O terceiro é a Eucaristia. Pela crisma, nós recebemos o Espírito Santo como uma confirmação do batismo. Daí o nome confirmação, dado também para este sacramento. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, é uma exortação aos que são perseguidos. Os que sofrem perseguições devem santificar o Senhor Jesus Cristo nos seus corações. Devem estar sempre prontos a dar àqueles que lhe pedem a razão da sua esperança. Eu espero em quem? Espero em Deus, que enviou ao mundo seu Filho Jesus Cristo, que depois de ter nos redimido, nos deu o Espírito Santo para o perdão dos pecados. Espero poder vê-lo face a face um dia. As razões da vossa esperança. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito, com paciência, sem violência e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, o vosso procedimento fará com que eles fiquem com vergonha. O testemunho de vida é a nossa melhor arma contra aqueles que nos caluniam. Não é assim que Jesus falou? Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Prossegue São Pedro. Será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. E agora ele dá o exemplo de Cristo. Cristo morreu uma vez por todas, por causa do pecado, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na carne, mas recebeu vida nova pelo Espírito. Se Cristo, inocente, sofreu, nós não podemos reclamar se estamos sofrendo inocentemente. Temos que imitar a Cristo, que é o nosso Mestre, e nós somos seus discípulos. Ele é a nossa cabeça, nós somos os seus membros. Ele é a videira, nós somos os ramos. O Evangelho fala da promessa do Espírito Santo. Jesus está na última ceia, e São João relata: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, Jesus, como Deus, tem a autoridade de mandar e de exigir de nós a obediência, mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Este outro defensor, que em grego se diz Paráclito, é uma terceira pessoa. Não é o Pai nem o Filho. É aquela que Jesus vai chamar logo depois de Espírito da Verdade, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. O mundo está animado por um outro espírito, o espírito maligno. O demônio é o pai da mentira, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. O maligno é o homicida desde o princípio. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
Jesus fala da sua paixão próxima, da sua morte e da sua ressurreição. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Entre o Pai e Jesus há comunhão, e também há comunhão entre Jesus e os discípulos. Esta comunhão foi ilustrada na alegoria da videira e dos ramos, e será depois retomada por São Paulo na comparação do corpo com cabeça, que é Cristo, e nós, seus membros. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como será esta manifestação? Indo junto com o Pai morar na alma do justo. Esta habitação do Pai e do Filho na alma do justo chama-se estado de graça. Subentende-se a presença também do Espírito Santo, que vem para nos defender, que vem para nos consolar, que vem para nos revelar a verdade. Ele é chamado Espírito de Verdade porque ele nos dá a conhecer os mistérios da Santíssima Trindade. Ele revela o Pai e o Filho. Antes da vinda do Espírito Santo, que ocorreu no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam muito confusos. Já haviam recebido o sacramento da Eucaristia na última ceia, que é o maior dos sacramentos, mas isso não serviu para abrir-lhes os olhos do coração. Não conseguiam ainda entender Cristo crucificado. A ressurreição parecia a Tomé ter sido uma alucinação coletiva. Quando Jesus estava para subir aos céus, os discípulos ainda perguntavam se ele iria instaurar naquele momento o reino, a realeza em Israel. Estavam muito confusos. Eles só adquiriram sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade e o temor do Senhor quando o Espírito Santo veio sobre eles, primeiro como um vento impetuoso, depois como um fogo abrasador. Aí tudo mudou. O Espírito Santo é que nos faz compreender, porque ele revela aquilo que estava implícito, que nós não conseguimos entender por causa da limitação da nossa inteligência. A obra de Cristo só se completa com a vinda do Espírito Santo. O Pai envia o Filho, que é concebido no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. O Filho oferece ao Pai o sacrifício de sua vida, o derramamento do seu sangue, para nos reconciliar com Ele, para abrir-nos a porta do céu. Mas ainda não está completa a obra de Jesus Cristo. A obra só vai terminar quando vier o prometido do Pai, aquele que procede do Pai, o Espírito da verdade. Quando o Espírito Santo vier, virão com eles os seus dons e os seus frutos. E a igreja vai explodir de Jerusalém em direção à Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Hoje o Espírito Santo é prometido. Vamos pedir que esse Espírito Santo venha a nós, porque este dom que custou tão caro, custou a morte de Cristo, deve ser por nós valorizado. Peçamos que nós nunca sejamos resistentes ao Espírito Santo, que nunca fechemos as velas do nosso barco, de modo que ele sopre, mas não nos faça mover. Que pode um vento muito forte se as velas do barco estão fechadas ou dobradas? Que sejamos dóceis às suas inspirações, prontos para atender às suas moções, que nunca o entristeçamos nem o extingamos. Não entristeçais o Espírito Santo, diz a Bíblia em um lugar. E em outra, não extingais o Espírito. Uma interpretação que pode ser dada: entristecer o Espírito Santo se faz pelo pecado venial, extinguir o Espírito Santo pelo pecado mortal. Maria Santíssima sempre foi cheia do Espírito Santo, desde a sua concepção imaculada, cheia de graça. Vamos pedir a ela, que sempre se deixou conduzir pelo Espírito e que fez nela maravilhas, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.